Olá para você que está me assistindo. Hoje vamos dar continuidade. Na verdade, eu espero estar encerrando aqui a análise de grifos comentados dessa ótima obra de Sigmund Freud, Mal-Estar na Civilização. Espero eu que com esse vídeo a gente feche aqui essa obra. Então vamos aqui para o capítulo 6, né? Ele fala: se parecer que o reconhecimento de uma pulsão especial e autônoma de agressividade representa uma mudança na teoria psicanalítica das pulsões de bom grado, falarei sobre o assunto. Na total perplexidade inicial, a frase do filósofo e poeta Schiller deu-me o primeiro suporte ao afirmar que a fome e o amor mantêm-se coesa, mantém coesa a engrenagem do mundo. A fome poderia ser a representante daquelas pulsões que visam manter a vida do indivíduo, enquanto o amor aspira ao objeto. Então, veja, o Schiller, né, do idealismo alemão, inspirou Freud a dar um segmento com relação a uma filosofia que relaciona fome e amor, né? Então, para Freud, há uma coesão que engrena o mundo. E essa coesão se dá por intermédio desses dois elementos, a fome e o amor. A fome poderia ser representante daquelas pulsões típicas de Freud, né? Pulsão de vida, pulsão de morte. E o amor aspira ao objeto. O amor, muito possivelmente, Freud esteja falando em relação à cultura também, né? O que une a sociedade. Primeiro, defrontam-se as pulsões do ego e as pulsões objetais. Para a energia das últimas, e exclusivamente para elas, introduzi o nome libido. Assim, entre as pulsões do ego e as libidinais do amor, dirigidas ao objeto. Então, né, ele já faz uma separação aqui de pulsão do ego e pulsão de objetos, direcionado a objetos. Né? E essa última, em particular, ele denominou, criou a ideia, concebeu, né, a ideia de energia libidinal, né? Que são pulsões direcionadas, não pulsão do ego, mas direcionadas a objetos. Mas conseguimos passar por cima dessas divergências. O sadismo, aqui tem uma nota de rodapé, depois eu vou falar sobre isso, né? O sadismo pertencia à vida sexual, o jogo cruel pertencia à vida sexual. O jogo cruel podia substituir o afetuoso. A neurose surgiu como uma saída para a luta entre o interesse da autopreservação e as exigências da libido, uma luta que o ego havia vencido, mas pagando o preço de pesados sofrimentos e renúncias. Aqui vamos para a nota de rodapé do que ele fala do sadismo, né? O termo neurose data... aqui está referindo à neurose, né? O sadismo é outro ponto. O sadismo é considerado aqui uma perversão sexual na qual o sujeito alega obter prazer erótico ao infligir dor ao seu objeto. Sim, tá. Eu pensei que ele fosse fazer referência aí ao Marquês de Sade, né? Mas tudo bem, a origem propriamente do termo. No caso da neurose, já é o aspecto tradicional da obra do Freud, né? Não precisa aqui eu entrar nesse mérito de definir neurose. Então, a neurose surgiu como uma saída para a luta entre o interesse de autopreservação e as exigências da libido, uma luta que o ego havia vencido, mas pagando um preço pesado a renúncias, né? No caso, foi decisiva a introdução do conceito de narcisismo, isto é, a visão de que o ego está de fato imbuído de uma libido, de que ele chega a ser até mesmo o seu domicílio original, e de certo modo continua também sendo o quartel-general. Essa libido narcísica dirige-se ao objeto, tornando-se assim uma libido objetal, né? Então ele foi fazendo uma análise desde a pulsão do ego até ela se convertendo à pulsão pelo objeto, que é a energia libidinal, propriamente dita. No começo o ego havia vencido, né, essa luta, só que pagando pesados preços de sofrimentos e renúncias. Depois ele põe aqui, né, decisiva introdução do conceito de narcisismo, né, isso é a visão de que o ego está de fato imbuído de uma libido, de que ele chega
até mesmo ser o seu domicílio original, né, mas que continua também sendo seu quartel-general. Então essa libido narcísica dirige-se ao objeto, tornando-se então um libido objetal, né? O narcisismo está diretamente aqui. Tem uma nota de rodapé explicando, mas propriamente dito, Narciso, né, o mito de Narciso, da lenda grega, né, que ama a própria imagem e o seu próprio eu. Né? A teoria clássica distingue entre o narcisismo primário, que é o amor por si mesmo, que precede o amor pelos outros, e o narcisismo secundário, que é o amor por si mesmo, que resulta da introjeção e identificação com um objeto. A interpretação das neuroses de transferência como tentativas do ego de reprimir a sexualidade não precisaria ser abandonada, mas o conceito de libido o conceito de libido corria perigo. Como as pulsões de ego também eram libidinais, por um tempo pareceu inevitável que se fizesse a libido coincidir com a energia de pulsão em si. Como o Carl Gustav Jung, que é o seu discípulo, né? O mais famoso, pai, fundador da teoria da psicanálise, desculpa, fundador da teoria da psicologia analítica, né? A psicanálise é o próprio Freud. Então, o Carl Gustav Jung, que é o fundador da teoria da, da terapia psicoanalítica, já quis demonstrar anteriormente, né? Mas algo ficou para trás, talvez uma certeza ainda não fundamentada de que as pulsões não podem ser todas do mesmo tipo. A partir das especulações sobre o início da vida e os paralelos biológicos, cheguei à conclusão de que, além da pulsão de conservar a substância viva e reunida em unidades cada vez maiores, devia haver uma outra, contrária, que se esforça para dissolver essas unidades e conduzi-las de volta ao estado inicial, original, inorgânico. Não foi fácil demonstrar a atuação dessa suposta pulsão de morte. Veja, ele está concluindo que a energia libidinal pode se direcionar para uma direção antagônica à que normalmente seria, né? Que seria a pulsão em direção às pulsões de vida relacionadas, por exemplo, energia libidinal relacionada às pulsões sexuais, por exemplo, né? Ele põe que é possível direcionar ela numa direção contrária, que seria aí a pulsão por morte. E ele está justamente aqui, né? A partir de especulações sobre o início da vida e paralelos biológicos, cheguei à conclusão de que, além da pulsão de conservar a substância viva e reunida em unidades cada vez maiores, deveria haver uma outra contrária que se esforça para dissolver essas unidades e conduzi-las de volta ao estado inicial, original, inorgânico. Não foi fácil demonstrar a atuação dessa suposta pulsão de morte. As manifestações de Eros eram suficientemente evidentes e ruidosas, mas quanto à pulsão de morte, podia-se supor que trabalhasse em silêncio no interior do ser vivo pela sua dissolução, o que naturalmente não seria uma prova. Além disso, pode-se pensar que um componente da pulsão volta-se contra o mundo exterior, manifestando-se como uma pulsão de agressividade. Dessa forma, a própria pulsão... Veja, aqui eu não consigo não... isso me remete à obra da Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Recomendo que você leia. Ali muitos personagens estão imbuídos dessa pulsão por morte, na forma de agressividade, inclusive, ou de ideias que são extremamente contraproducentes, né, sob a perspectiva do bem-estar, do progresso, da necessária civilidade. Tudo ali você vai encontrar nesses personagens de A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, e ali está subentendido uma visão freudiana de pulsão por morte. Né? Ele fala exatamente isso, que essa pulsão ela se manifesta de forma oculta, silenciosa, de forma inconsciente. A própria psicanálise tem como objeto a inconsciência, né? Então por isso Freud trabalha esses conceitos no campo da inconsciência. E ele põe aqui, né? Pode-se pensar que um componente de pulsão volta-se contra o mundo exterior, né, dessa pulsão. Você pode voltar contra si próprio ou também pode se voltar na forma de agressividade para o mundo exterior. Uma pessoa muito agressiva, ela pode ter dentro dela uma pulsão por morte mal trabalhada, inconsciente, né? Dessa forma, a própria pulsão seria forçada ao serviço de Eros, pois o ser vivo destruiria outros seres, tendo tanto animados como inanimados, em vez de destruir a si mesmo.
Inversamente, a restrição dessa agressividade direcionada ao exterior aumentaria a autodestruição sempre atuante. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, também como uma visão de soma zero, ele anteriormente havia mencionado a pulsão por vida como soma zero, um jogo de soma zero, em que você canaliza a sua energia libidinal para, por exemplo, uma atividade de transformação da matéria e com isso, o trabalho, vamos dizer assim, né? E com isso, essa energia despendida nesse tipo de atividade iria faltar, por exemplo, para atividade sexual ou para atividade intelectual e vice-versa, né? Você canaliza para outra e falta para a primeira. Isso também vale para a pulsão negativa por morte, porque você teria aí também uma visão de jogo soma zero. Ou você canalizaria a sua pulsão por morte para agressividade externa, você seria uma pessoa extremamente agressiva, objetivando inconscientemente destruir os outros, né? Destruir o mundo externo, destruir as outras pessoas, ser uma pessoa destrutiva. Acho que todos nós já tivemos esse tipo de experiência de lidar com pessoas destrutivas, né? Ou a pessoa que não conseguisse. Vamos voltar aqui a explicação, porque deu problema aqui no vídeo, eu perdi parte da gravação, né? Então, o que ele estava falando aqui, né? Que você pode pensar que um componente de pulsão por morte que ele descobriu, ele trabalha a inconsciência, né? O Freud trabalha a psicanálise, ela tem como objeto a inconsciência, né? Então, ele conseguiu detectar uma força oculta, silenciosa, oposta ao que seria a energia libidinal comum, tradicional de pulsão de vida, né? E que é a pulsão por morte. E na visão dele, a pulsão por morte, ela pode ser aí também entendida como um jogo de soma zero, como eu havia mencionado em relação à energia libidinal, né, da pulsão por vida. Porque a energia libidinal ela funciona da seguinte forma: a energia que você despende em determinada direção carece na outra. Então, se você joga, por exemplo, para a atividade de transformação da matéria, né, trabalho, ela vai faltar para a atividade intelectual ou vai faltar para a atividade sexual e por aí vai. Você pode distribuir essa energia por essas várias possibilidades e aonde você depositar muito ela em uma direção vai faltar na outra, porque é como se fosse uma soma zero. Da mesma forma, pensa Freud a respeito da pulsão por morte. Ele acha que você tem uma pulsão por morte inconsciente, silenciosa, que pode ser manifesta exteriormente, objetivando destruir as outras, de forma agressiva as outras pessoas, ser uma pessoa destrutiva para com as outras, ou se você não canalizar nessa direção, o que te resta é canalizar para a autodestruição, para si próprio, né? Então você começa a ser uma pessoa autodestrutiva, né? Então você vai perceber que existem pessoas com essa tendência mais destrutiva às outras ou destrutivas para com elas mesmas, né? É algo perceptível na natureza humana para muitas pessoas com transtornos de ordem psíquica e sim, faz parte aí de uma atuação inconsciente, né? Muitas dessas pessoas não têm consciência de que operam nesse campo, né? E aí vale, mais uma vez eu reforço, não sei se pegou a parte anterior do vídeo, mas reforça a minha indicação do livro A Revolta de Atlas da Ayn Rand, pois muitos dos personagens ali estão, digamos, sendo trabalhados nessa psique, exatamente nessa psique, pessoas que não têm consciência, os personagens vão sendo muito bem explorados ao longo do livro, né? Personagens que não têm consciência dessa pulsão por morte, né? O livro vai trabalhando muito bem esse conceito freudiano, você vai vendo, identificando com clareza a análise que é feita no livro em cima desses personagens que são destrutivos com o mundo externo ou, quando não, acabam recaindo numa necessidade de autodestruição. É muito interessante, eu recomendo esse livro. E aqui ele continua, né? No sadismo há muito conhecido como uma pulsão que faz parte da sexualidade, teríamos diante de nós esse tipo de ligação do desejo de viver com a pulsão de destruição, tão forte quanto a sua contrapartida, o masoquismo. Então ele vai fazer a comparação do sadismo com o masoquismo no que diz respeito à pulsão por morte na atividade sexual. Você vai ter o sadismo e você vai ter o masoquismo, que são nada mais do que pulsões, formas dentro dessa atividade orientadas de pulsão por morte, né, de destruição, ou destruição do outro ou autodestruição, que é uma ligação entre a destruição direcionada para dentro e a sexualidade, por meio da qual essa tendência geralmente imperceptível torna-se evidente e perceptível.
Então, veja, ele está mostrando como a características que são observáveis, apesar de ele não ser um behaviorista, mas ele está mostrando como comportamentos observáveis podem é, trazer uma identificação de sintomas que são de inconsciência, né? E você pode ali identificar um perfil tipológico, né? Como já propunha o seu discípulo, aluno mais brilhante, o Carl Gustav Jung, né? Dos perfis tipológicos do Jung. O Freud mostra aí um sintoma observável para quem tem um problema de ordem psíquica no campo da inconsciência, que é a pulsão por morte muito avantajada, aqui particularmente no que diz respeito a sexo, né? O masoquismo ou o sadismo. E veja, não atua só nesse campo, né, sexual, você vai ter essa mesma pulsão por morte em outras áreas, né, no campo intelectual ou no campo da operação do lidar diretamente na relação homem-objeto, na transformação da matéria, enfim. Por isso, essa teoria se torna muito interessante, né? E você identifica isso em algumas pessoas, né? É interessante isso. Quando não em nós mesmos, né? Então, reconheço que no sadismo e no masoquismo sempre tivemos à nossa frente as expressões da pulsão de destruição fortemente ligadas ao erotismo e dirigidas para fora e para dentro, porém não entendendo por que não conseguimos perceber a onipresença da agressividade e da destruição não eróticas e por que perdemos a oportunidade de lhes conferir o devido lugar na interpretação da vida. A ânsia de destruição voltada para dentro, quando não tem nuances eróticas, geralmente subtrai-se à percepção. Então, de acordo com Freud aqui, essa pulsão por morte, se não for de cunho erótico, sexual, ele passa despercebido por um profissional da psicanálise que tenta identificar sintomas, né? Passa a não ter condutas observáveis. Então, se não é relatado a ele essa necessidade, não é que ela deixe de existir, não é que ela não existe. Essa pulsão por morte existe mais forte ou mais fraca em cada um de nós. Mas se ela não pode ser observável no campo do erotismo, então ela continua existindo, mas em outros campos e são mais difíceis de serem identificados. Aqui no caso dele, ele diz subtrai-se a percepção, então não se pode percebê-las, né? Mas não significa que elas não existam, né? Então, pois nem as criancinhas gostam de ouvir quando se menciona a inclinação inata das pessoas ao mal, a agressividade e a destruição, e com isso também a crueldade. É interessante porque a partir do momento ele elimina um pouco aquela ideia de Rousseau, né, de que o homem é bom por natureza. Ao contrário, ele reconhece a existência nata no homem de uma propensão a um certo mal, a uma certa agressividade, né? E aqui ele coloca, no sadismo, onde essa pulsão de destruição desvirtua o objeto erótico, colocando-o a seu favor, porém satisfazendo plenamente o anseio sexual, que conseguimos ter uma visão mais clara de sua essência e sua relação com Eros. Mas quando ela aparece sem um propósito sexual, na mais cega fúria destrutiva, podemos reconhecer que sua satisfação está ligada a um prazer narcísico extraordinariamente forte, quando mostra ao ego a realização de seus anti-egos, desculpa, de seus antigos desejos de onipotência. A pulsão de destruição dirigida aos objetos precisa prover ao ego a satisfação de suas necessidades vitais e o domínio sobre a natureza. Veja, muito interessante, excepcional esse trecho aqui, né? Porque ele mostra exatamente que, no caso, a pulsão por morte, e é exatamente essa pulsão por morte aqui que é trabalhada na obra da Ayn Rand, né? Quando ela é direcionada não para o lado sexual, mas quando ela é direcionada para a relação com a matéria, o domínio da natureza, exatamente. Então, o homem ele quer imprimir sobre o ambiente externo dele a sua imagem e semelhança, né? E aí vem as ambições de ordem política, de ordem econômica, né? Que tem a ver justamente com pulsão por morte, e não por pulsão por vida. Veja o quão interessante é a filosofia do Freud nesse sentido. Essa vontade de imprimir ao mundo, essa ambição de imprimir ao mundo a sua imagem é uma pulsão por morte, não é uma pulsão por vida. Pode-se imaginar que ele ama a vida, por isso ele quer que o mundo se pareça com ele. Não, na verdade é uma pulsão de autodestruição, é uma agressividade com o mundo, uma agressividade do ego, que se for melhor trabalhada, entende-se que esse espírito narcísico, aquisitivo, incontrolável, de querer cada vez mais e dominar e controlar, enfim,
ela, se fosse suprimida, sublimada, iria se reverter numa autodestruição, né? A pessoa é isso ou ela se autodestrói, porque justamente é uma energia só que a única coisa que muda é a direção dela, né? Então é muito, muito, muito interessante. Mais uma vez recomendo. A Ayn Rand vai trabalhar essa visão aqui exatamente desse ponto, a necessidade, por exemplo, de planejamento central da economia, né? O que é isso se não uma pulsão por morte? Porque você sabe que, em teoria, isso não funciona, né? Mas você precisa imprimir ao mundo a sua imagem, o seu desejo de, 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 de pensar, a sua forma de pensar como o mundo vai ser, o seu desenho que você projetou para o mundo, você quer que todos se curvem diante desse desenho. E se você não faz isso por um meio econômico, você tenta fazer isso por um meio político, né? Pouca diferença faz. Na prática é a mesma natureza, é o mesmo princípio. É uma pulsão por morte externa direcionada, de forma agressiva direcionada aos outros, ao objeto. Né? Então, muito, muito bem trabalhado aqui pelo Freud. Né? Então, o seu domínio sobre a natureza. Né? A inclinação à agressividade é uma inclinação passional autônoma e primitiva do homem, e volto a dizer que a civilização encontra nela o seu mais forte impedimento. Volta aqui essa parte, né? Então, vou voltar aqui. Ó. Portanto, para todo o resto, o meu ponto de vista é que a inclinação à agressividade é uma inclinação passional autônoma e primitiva do homem, e volto a dizer que a civilização encontra nela o seu mais forte impedimento. Interessante aqui esse ponto, né? Ele considera que a civilização encontra nessa inclinação à agressividade, essa pulsão por morte, um impedimento. Um impedimento. Um atraso, de certa forma, corrobora aquela ideia que eu falei da revolta de Atlas, né? Que em nome de se civilizar a sua imagem e semelhança, na verdade o que você faz é jogar contra o processo civilizatório. Você atrapalha o andamento, né, das coisas. Acrescentamos a isso que ela seria um processo a serviço de Eros, que visa reunir em primeiro lugar os indivíduos humanos, depois as famílias, as tribos, os povos, as nações, agregando todos numa grande unidade, ou seja, a humanidade inteira. Aqui cito o Johann Razoni, né? Na obra Virtude do Nacionalismo, ele vai falar um pouco sobre isso, sobre essa ambição imperialista, de expandir cada vez mais uma visão imperialista, cultural, que abarque cada vez mais pessoas, né? Isso vai ter por vários impérios, o otomano, o romano, né? E prevaleceu também na Idade Média, né? Com a Igreja. E até os dias de hoje a gente tem essas visões de blocos políticos querendo se expandir, né? Então, não sabemos por que isso deve acontecer na verdade, essa é uma obra de Eros. Essas grandes quantidades de pessoas precisam ser ligadas pela libido, pois apenas a necessidade e as vantagens do trabalho comunitário não as manterão unidas. Porém, a natural pulsão humana de agressividade, a hostilidade de um contra os outros, de todos contra um, contrariam esse programa da civilização. Essa pulsão de agressão é a descendente principal representante daquela pulsão de morte que encontramos ao lado de Eros. Então, vai mostrar que vão estar operando duas forças, né, antagônicas, é, é, e que ao mesmo tempo que você une a sociedade aqui em torno de um inimigo externo, né, é, é, o, porque você precisa dessa ideia de inimigo, né? É isso que ele está dizendo, porque essa agressividade é nata ao homem. Se fosse sem isso, você sozinho não conseguiria fazer com que o trabalho comunitário fosse um agente, um fator motivacional suficiente para mantê-las unidas. Então, a coisa começa a, se você objetivar criar essa coesão social sem essa inimizade externa, sem essa oposição, a própria pulsão por morte iria induzir uns a criarem hostilidades entre si, uns contra os outros, é isso que ele está dizendo. E aí isso iria se depor contra o programa civilizacional. Então a forma como a civilização conseguiu se construir foi usando essa pulsão por morte, não uns contra os outros, criando a união em torno de um inimigo comum. Né? E por isso as aspirações imperialistas tendem a ser expansionistas, como Johann Razoni bem coloca em A Virtude do Nacionalismo,
né, tendem a ser expansionistas e tendem a abarcar cada vez mais pessoas numa mesma ideia, no mesmo inimigo comum. Como esses blocos vêm crescendo, esse inimigo comum tem que ser cada vez maior, né, para poder unir a humanidade inteira. Ele termina aqui falando justamente a questão de unir a humanidade inteira, que é o propósito final da civilização. Então, essa pulsão de agressões é a descendente principal daquela pulsão de morte que encontramos ao lado de Eros, né? Então, eu digo, o sentido do desenvolvimento da civilização não está mais tão obscuro. Ele precisa nos mostrar o combate entre Eros e a morte, ou seja, pulsão por vida e pulsão por morte, né? A pulsão de destruição do mundo. Então, é esse aqui o que ele chama o sentido de desenvolvimento da civilização, né? Ela precisa ela depende desse combate. A civilização ela se projeta e por isso o império se constrói, impérios se destroem sozinhos, porque a verdade é que o grande desafio é que quanto mais pessoas estiverem somadas a esse inimigo comum, mais difícil fica você manter aí uma estabilidade entre as pequenas divergências que há, que vão se aumentando, tendem a ir aumentando quando você vai absorvendo mais gente e aumentando esse limite. Você controlar essa pulsão por morte das pessoas, a agressividade delas com o seu imediato mais próximo, né? Que tende a ter uma divergência cultural, chamado multiculturalismo, enfim. Então, o Freud vai trabalhar essa visão, né? Enquanto que o Johann Razoni vai trabalhar essa visão no campo político, né? Da ideia de império, o Freud vai trabalhar ela com relação à pulsão por morte. Ela é que traz a dificuldade, ela que é usada em favor da união, da coesão social e ao mesmo tempo ela que traz a dificuldade para se manter esses impérios continuarem em processo de expansão indefinida. E aí vamos para o último capítulo, mais um capítulo, capítulo 7, né? Quais os meios que a cultura utiliza para inibir a agressividade que lhe é contraposta? Torná-la inofensiva e talvez até eliminá-la? Ele pergunta, né? Quais são esses meios que a cultura usa para tentar controlar isso, para evitar que os impérios caiam por terra, né? A agressividade é introjetada, interiorizada, mas na verdade é enviada de volta para o lugar de onde veio, portanto dirigida contra o próprio ego. Ali ela é assumida por uma parte do ego que se contrapõe ao resto como um superego, exercendo contra o ego, como consciência, a mesma forte predisposição à agressividade que ele teria preferido liberar contra indivíduos estranhos. Então, a proposta de Freud é que essa agressividade, que é dirigida ao próximo, ela se reserva, se introjeta de forma a ter a chamada introjeção moral, que é a formação do superego. E o superego, que é esse peso que você tem na consciência, essa forma mais cultural e educativa que te imprime a ser uma pessoa mais polida, naturalmente é uma forma de reorientar essa sua agressividade para você mesmo, né? Você passa a não ser tão agressivo com os outros, mas passa a ser mais agressivo com você mesmo. É essa visão aqui de soma zero, como eu disse, né, do Freud, em que essa agressividade tem que ir para algum lugar, de qualquer forma. Há essa tensão entre o rigoroso superego e o ego submisso a ele, nós damos o nome de consciência de culpa, exatamente. Então, o Freud vai ser alguém que vai trabalhar muito essa ideia. As pessoas morrem de culpa por qualquer coisa, qualquer pulsão, inclusive pulsões por vida, pulsão de vida, por conta dessa necessidade cultural de pacificar o homem em relação à sua pulsão por morte, que é a pulsão de agressividade. Então, portanto, a civilização controla a perigosa agressividade do indivíduo na medida em que o enfraquece, desarma e o vigia por meio de uma instância em seu interior, né? O sentimento de culpa, né? Que ele está fazendo referência, que é o sentimento de culpa. Então, é através desse sentimento de culpa que você se torna uma pessoa mais polida, uma pessoa mais socialmente aceitável, né? E aqui ele vai colocando. Primeiro, quando perguntamos como alguém chega a ter um sentimento de culpa, obtemos uma resposta incontestável. Nós nos sentimos culpados. Quando fazemos algo que reconhecemos como, entre aspas, mal. Né? Então, veja, aqui ele vai tentar fazer aquela ideia de que bem e mal são construtos sociais, né? Que é típico de uma visão mais que flerta aí com o relativismo, né? Na verdade, são construções, podem até ser entendidas como construções sociais, mas construções sociais baseadas em uma sabedoria de um legado de séculos e séculos de somas de tentativa e erro, né? Em que
Algumas condutas foram verificadas não propensas a facilitar o processo de sobrevivência humana, não propensas à civilização, enfim, e outros foram, ao contrário, mais adequados a esse processo de desenvolvimento, de bem-estar, enfim. E aí, naturalmente, a harmonia social, todos aqueles processos, aquelas condutas que se compatibilizaram bem com a harmonia social, acabaram refletindo o que foi a construção de uma moral descentralizada, que nós chamamos de costumes, né? Usos e costumes. Sim, não vou negar, os usos e costumes, ninguém consegue se adequar perfeitamente bem a ele. Em algum ponto você vai ter que introjetar um superego, valores que não são seus próprios valores, né? Você vai ter que estar ali adequando a sua natureza àquela linha, que pode ser dita, é arbitrária, mas não é tão arbitrária assim, se você entender que ela é fruto de um legado de séculos e séculos de construção, né? Então, mas ele põe aqui, né? Então, quando perguntamos como alguém chega a ter um sentimento de culpa, obtemos a resposta incontestável que sentimos culpados quando fazemos alguma coisa que nos reconhecemos como mal. Mal, na verdade, o que é mal? Mal, na verdade, é o que não se adequa a essa linha que foi construída ao longo de séculos, como condutas testadas e vistas, percebidas pela maioria de forma descentralizada, que eram mais adequadas à harmonia social, vamos botar assim. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã, as reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário. Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!